Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Vamos à resolução de mais um case do Circuito Brasileiro do Campeonato Mundial de Excel. Este daqui foi a classificatória aberta que aconteceu no mês de agosto, estudando a temporada 2024. A ideia deste case era poder escolher os demais 14 para fechar a lista de 36 classificados para as quartas de finais. As quartas de finais aconteceram no nosso último fim de semana, no sábado, e posteriormente eu vou estar gravando um vídeo para poder mostrar a resolução também das quartas de finais. Bom, este case aqui ele foi um pouco diferente. Ele teve um tempo não de 30 minutos, mas sim um tempo de 1 hora. Então eu vou aproveitar para mudar aqui. Ele teve aqui o tempo de 1 hora para fazer. A ideia era exatamente que o pessoal pudesse desenvolver aí as habilidades que já estudaram na temporada 2024. E vamos lá. Então eu vou começar aqui, ó. História. Nosso personagem Nico é um grande fã dos torneios de Excel. Ele participou de todas as batalhas anteriores, mas precisa da sua ajuda, pois está estudando a temporada 2024. Ajude Nico obtendo as respostas certas para cada uma das perguntas abaixo. Instruções. Sabemos que cada participante tem seus próprios pontos fortes. Alguns desafios podem ser mais adequados para certos jogadores do que os outros. Para remover qualquer tipo de subjetividade, decidimos criar uma série de 5 mini desafios, sessões que atendem aos pontos fortes de cada pessoa. As sessões não têm relação em si e são inspiradas em rodadas anteriores deste ano. Os racionais dos desafios foram alterados para que não seja possível obter pontos utilizando soluções anteriores. Ok. Este ano a competição classificatória aberta está acirrada, embora muitos jogadores fortes já tenham se classificado, temos apenas 14 vagas restantes. Selecione cuidadosamente as sessões que deseja resolver. Se você ficar preso, basta ir para a próxima sessão. Às vezes faz sentido resolver manualmente questões específicas da sessão. Ok, para ganhar alguns pontos. Algumas sessões são mais fáceis que as outras. Quanto mais difícil for a sessão, mais pontos você poderá ganhar com ela. O número total de pontos disponíveis são 10.000 entre as 5 sessões e 5 questões bônus. Você tem 1 hora para marcar o máximo de pontos que puder. Também encorajamos você a terminar mais cedo se achar que não pode marcar mais pontos. Em caso de empate, o tempo total da entrega poderá decidir. Perceba que eu demorei aqui um pouco mais de 1 minuto para ler, e esse é um ponto importante. Ainda assim, eu li rápido e pulei algumas palavras. E a interpretação tem sido um grande vilão das minhas resoluções ultimamente, porque eu percebo que não vou melhor nas provas justamente porque não leio corretamente. Vamos começar pela questão 1, então. O que eu costumo fazer? Vou duplicar aqui, vou colocar. Esse daqui é o exemplo 1. Perfeito. E aí eu vou fazer uma rápida formatação aqui, ó. Exclui tudo isso, selecione todas as imagens, deleta. E aqui também nada me interessa. Perfeito. Então, essa daqui é efetivamente a base que me interessa. Só vou inserir mais um aqui. Perfeito. Ok. Então, isso aqui também não nos interessa. O exemplo 1, a resposta é 87. Para não ficar fazendo isso todas as vezes, PROC-X, vou procurar o exemplo 1 dentro do case, na coluna B, para trazer a coluna E. Vamos fixar aqui o B, vamos fixar o B3, que é a nossa base. 87, perfeito. Aqui, opa, vamos colar aqui somente como fórmulas. Então, coluna G ficou certinho. Ok. Então, eu repliquei exatamente tudo que tem lá, porque aqui eu vou utilizar uma tabela de dados, onde o exemplo 1 é a nossa base, e o que eu responder aqui já responde todas as questões. Perfeito. Vamos começar então.
Para este nível, deve ser consultada a planilha N1 blocos. Aqui teremos dois blocos de apartamentos, bloco A e B, que possuem colunas de apartamentos com final de 1 a 7. Ok. Os andares do bloco A são representados por letras, já os do bloco B são representados por números. Em cada apartamento temos um número de cartas correspondências a serem coletadas pelos carteiros. Para esta questão, precisaremos avaliar alguns critérios, conforme abaixo. Só deve ser coletadas as cartas do bloco solicitado, então a gente já sabe aqui que é o bloco A, o exemplo. Só deve ser coletada da referência também. Beleza, então o índice resolve esse problema. Dos apartamentos restantes, após o cruzamento do bloco e da referência, somar somente cartas cujo valor é necessariamente menor que o limite apresentado. Ok. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou utilizar a função repete, pois aqui em N1 eu vou pegar todos os finais, vou concatenar com hífen e vou repetir. Os finais eu tenho que repetir 10 vezes, porque eu tenho 10 andares. Então, desta maneira. Agora eu vou concatenar tudo isso e vou dividir esse texto. Dividir texto, ponto e vírgula, aqui qual delimitador, linha delimitador, é o underline. Desta maneira, ok. Então tem o final 7 10 vezes, final 6 10 vezes e assim sucessivamente. Perfeito. Uma vez que eu já tenho isso, eu vou apenas fazer um igual. Repete novamente. Não preciso, aqui é para qual. Então eu quero jogar em colunas todo esse texto. 864863. Final 7. 864863. Não, ele tem que ser por coluna. Então aqui no Paracol, ó, botão direito, Sky by coluna, verdadeira. Agora sim, 864430. Bateu. Então aqui nós já temos exatamente todos os números. Aqui ele ficou com um a mais. Então vale a pena colocar um Paracol aqui. Ou melhor, dentro do dividir, eu tenho a opção aqui ó, de ignorar células vazias. Perfeito. Todos os finais. Só que agora também preciso para todos os andares para o bloco A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui, utilizando o empilhar vertical. Ponto e vírgula, repito o processo. A diferença é que eu quero repetir agora N1 os andares. E são apenas 7 vezes, porque são só 7 finais. Perceba que lá no final agora, ó, quando vai final 1, andar A até o andar J. Ok. Agora eu vou simplesmente pegar este paracol e vou utilizar aqui empilhar vertical também, de maneira que eu vou colar e vou tirar esse verdadeiro, que este aqui é por linha, não é por coluna. Quando eu chego aqui no andar 864863, andar A, aqui, 864863. Perfeito. Legal. Então, tudo que é do final A está aqui. Vou fazer o mesmo processo para o final B, para o bloco B. Então, vou colocar aqui, ó, este cara. A diferença aqui, ao invés de ser B4 até H4, eu vou utilizar bloco N4 até T4. E aqui, ao invés de ser I5 até I14, eu vou utilizar estes andares. Perfeito. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que o meu intervalo aqui vai ser agora o do bloco B.
E aqui é a mesma coisa, o do bloco B. Uma validação rápida, 60, 31, 38 é o final 1. 60, 31, 38, ok. E para o andar 1, ou para o andar 10, 60, 54, 66. Então, para o andar 10, 60, 54, 66. Perfeito. As duas bases devidamente preenchidas. Agora, começa a brincadeira. Outra coisa muito importante eu preciso saber se este cara é menor do que 41. Menor do que 41. Ok. Alguns verdadeiros aqui. Igual. Se o bloco for igual a A, então eu vou simplesmente pegar e fazer um soma-cs. Vou somar este intervalo, ponto e vírgula, todas as vezes que aqui for verdadeiro e também todas as vezes que dentro do final for igual ao final 7. Fecho. Se não for A, eu vou repetir o cálculo. A diferença é que, desta vez, ao invés de somar F, eu vou somar a coluna I. Ao invés de pegar de G, eu vou pegar aqui a nossa coluna J. Ao invés de pegar E6, eu vou pegar H6. E o E3 é o mesmo. Perfeito. Então, 87, bateu ali, copia. Primeiro case, devidamente respondido. Ok. Para o 2, Para o nível 2, eu vou apenas clicar aqui no exemplo, duplicar ele. Uma vez duplicado, eu vou chamar de exemplo 2. Aqui acabou no 20, então provavelmente aqui deve começar no 21. Igual esse, mais 1. Pronto. E aqui exemplo 2. Já veio com as respostas ali, apaga. Eu não preciso mais desse aqui. Ok. Vamos ao exemplo 2. O que ele nos pede? Nessa questão, possuímos diversos números separados por dois tipos de delimitadores. O objetivo dessa questão é somar todos os algoritmos após separá-los dos delimitadores. No entanto, há uma regra específica. O mesmo número não pode ser somado mais de uma vez. Ou seja, se o número aparecer múltiplas vezes ao longo da cadeia, somente a primeira vez deve ser considerada. Ok. Então, primeira coisa vamos dividir esse texto, onde esse é o texto, e o delimitador aqui eu vou utilizar. Nós temos este delimitador, mas nós também temos este delimitador. Desta maneira, ele ficou 51, 45, 72, 64 e assim sucessivamente. Perfeito. Se eu utilizar a função único, ele vai me trazer somente os exclusivos. Agora basta fazer a soma desse intervalo. Ele não está como número. Menos, menos. Foi. Exemplo 2. Pronto. Para o exemplo 3, vamos duplicar aqui. O exemplo 3 começa no 41. Replica os demais. Exemplo 3. Ok. Nesse desafio, deveremos calcular a pontuação da infração para cada placa apresentada. Ok?
A pontuação da infração é calculada somando-se todos os dígitos numéricos apresentados nas placas. Para as placas de modelo antigo, deve ser considerado todos os dígitos numéricos. Para a placa do modelo novo, deve-se considerar todos, exceto o quarto dígito numérico. No entanto, há um problema. Nos espaços ocupados por letras podem aparecer números romanos. Caso o número romano apareça, ele deve ser tratado como um dígito numérico, para que seja considerado seu valor, seja para reavaliar a quantidade total de dígitos numéricos da placa. Então pode aparecer de 0 a 4 números romanos em cada placa, então fique atento à lógica que irá criar. Observação: os números romanos devem ser considerados individualmente. Beleza. Então, exemplo 3, igual ext texto. Quero pegar esse texto aqui, ponto e vírgula. E aí eu vou pegar aqui sequência, num ponto character, ponto e vírgula 1. Separa cada um deles. Vou aproveitar e fazer assim. Let x, ponto e vírgula, tudo isso. Onde eu vou fazer um proc x. Procura o x. Aqui tem uma tabela F4, ponto e vírgula, F4. Ok. Se erro, então se isso aqui for um erro, coloque o próprio x. Ok, então agora basta fazer um menos menos. Esses são os números disponíveis para call. 3. Ok, então esses são os números igual sequência. A minha sequência eu vou pegar o número de caracteres. Não, vou contar. Conte num. Quantos números tem aqui? Ele vai gerar uma sequência numérica. E eu preciso saber se esse cara é do modelo novo ou antigo. O modelo antigo, ele tem um asterisco. Então eu vou substituir o asterisco por nada. Só que eu tenho que informar o texto primeiro. Neste texto. E vou comparar se esse é igual a esse. Então esse é o modelo novo. Novo? Sim, verdadeiro. Esse é o modelo novo. Então, o que eu vou fazer? Se aqui for verdade, então soma Cs. Você vai somar estes números quando aqui dentro for diferente de 4. Só que não é isso que você vai somar, né? O que você vai somar é o E quando o F for diferente de 4. Caso contrário, se for o modelo antigo, é só fazer uma soma dos números e tá tudo certo. 27, ok. Copia. Boa. 4. Claro que eu já refiz esse exercício uma vez antes, fiz durante a prova, então eu não estou com a pressão de ter que fazer ele rápido, ok? Exemplo 4. Aqui começa em 61. Apaga esse aqui. Vamos lá. Para este nível, deve ser consultada a planilha N4 Mapa. No mapa, temos um conjunto de células com valor e cores respectivas para cada uma relativa a um tipo de terreno conforme o quadro da legenda. O objetivo dessa questão é, a partir da referência fornecida, somar os valores de uma área de 5 por 5, considerando a área fornecida como inferior à esquerda. Ok, no entanto, as 25 células representadas pela área somente deverão ser somadas se as células do mesmo terreno ou do mesmo número de referência fornecida. Ou seja, então eu preciso dar uma olhada aqui. Ok, eu lembro desse exercício. Aqui está o terreno e o número vai estar aqui dentro. Ok, o que nós vamos fazer então? Para este exemplo, primeira coisa é, eu vou duplicar este mapa, vou chamar apenas de N4.
e eu preciso mudar as cores que estão aqui dentro. Para mudar estas cores, eu prefiro fazer pelo VBA. Eu tenho AG de 4 a 8 e AF estão as cores. Ok, então VBA, vou inserir um módulo aqui, ó, subcores. Vou colocar aqui dim vcell as range, onde for each vcell in selection, tudo que estiver na minha seleção, eu vou fazer. Se a cor está em AF, AF4, ponto interior, ponto color index, for igual a vcell.interior.color index, então vcell vai ser igual a AG4. Quatro, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Ok. Então vamos aqui fazer assim, Alt F8, executa cores. Perfeito, todos os nomes aqui. Então, se minha referência é E17, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o valor que tem lá e qual é o terreno. Igual, indireto, vou pegar aqui no mapa, qual que é o valor desta referência. Ok, a mesma coisa vale para cá, a diferença é que eu vou pegar no meu novo mapa, que é o N4, que é grama. Ok, então vamos fazer a área lá. Desloque, então vamos utilizar indireto deste cara. Eu vou deslocar quantas linhas? Eu vou jogar isso aqui 4 linhas para cima, nenhuma coluna, eu vou fazer 5 por 5. Então eu tenho aqui, perfeito. Agora, para qual? Eu já tenho o valor que cada um desses é. Na minha área sempre 5 por 5, perfeito. Vou fazer a mesma coisa aqui, a diferença é que eu vou mudar no meu mapa para N4, ou este é igual a este, ponto e vírgula, ou este é igual a esse, igual soma Cs, soma aqui, quando aqui for igual a verdadeiro. Deu 5. Por quê? Não deu 32 porque eu não fixei. Aqui é fixo e aqui é fixo. 32. Então, exemplo 4. Muito bem, vamos para o exemplo 5, que é o último exemplo. Para o nível 5, relembraremos o desafio Dia de Carona, porém dessa vez sem o mapa apresentado no desafio original. Teremos como ponto de referência a célula inicial chamada de base. Deveremos comparar a base em cada uma das referências, apresentando a sequência. Para cada questão, realize a contagem de quantas referências apresentadas no campo sequência possui número de linha maior ou igual à da linha base.
Beleza. Exercício 5. Então, se o último aqui é 80, ele começa em 81. Aqui é 5. Aqui você apaga. Aqui você tira e aqui você tira. E essas são as referências, ok. Igual, dividir texto. Então eu vou simplesmente dizer que eu quero esse daqui, ponto e vírgula, desta maneira. Essas são as referências. Igual, map deste cara, ponto e vírgula, lambda, indireto, não, x, ponto e vírgula, indireto. Faltou um parêntese aqui. Ok. Isso ele me traz... não vou fazer dessa maneira não, vou fazer com cell. Cell, eu quero o número de linha, ponto e vírgula, de indireto, esse daqui. Mais fácil. Ok, esse é o número de linha de cada um deles. Agora o que eu preciso saber é o seguinte. Igual cell, eu quero saber qual que é a linha de indireto deste daqui, 28, e quero saber se aqui é maior ou igual a este cara. Ok, conte Cs. Conta para mim aqui quantas vezes aparece a palavra verdadeiro. 3 vezes. Ok. Nessa prova eu mandei relativamente bem. Perceba que em menos de meia hora já tem 8.000 pontos. Agora vem aqui a questão das questões bônus. Então, vamos lá. Qual que é a soma dos valores presentes na coluna FMWC da planilha N4 Mapa? Ok, igual soma. Então, N4 Mapa, F, ponto e vírgula, M, ponto e vírgula, W, ponto e vírgula, C. Então, 481 é a somatória. Qual é o valor da soma de todos os valores presentes no N1 blocos, bloco A e B, em que, juntos, quais são os maiores que 33? Igual. Então, vou fazer o seguinte, soma Cs, esse daqui do nível 1. Eu quero somar toda esta referência, e aí aqui tem um detalhe que, como eu tenho os finais e também tenho os andares, ele está duplicando a nossa base. Então eu preciso fazer o seguinte, aqui eu preciso, novamente, tudo que for maior que 33, porém eu tenho que pegar ou o andar ou tenho que pegar os finais. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo que começa com o final. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Isso é o do bloco A. Eu preciso fazer a mesma coisa para o bloco B. Mais a minha soma Cs. Só que aqui ao invés de F, será... Vamos pegar aqui a coluna I. Então, I, quando I e quando a coluna H. Ok, soma dos dois. Considerando as referências das células apresentadas no nível 5, tanto da base quanto, qual é a sua referência de célula mais frequente? Ok, então esse daqui é o do nível 5. O que eu vou fazer aqui é,
Eu vou abrir uma nova. Eu vou reaplicar a nossa tabela de dados. Dados, teste de hipótese, tabela de dados. Com base no exemplo. E aqui eu vou fazer igual. Esse concatenar com esse cara que vai concatenar com esse. Transformei tudo numa referência só. Igual concat. Vou concatenar todos. Vou dividir o texto por vírgula espaço. Dividir aqui em linhas fica mais fácil. Igual conte ces. Quero contar aqui dentro, F4, ponto e vírgula, quantas vezes aparece este cara aqui. Uma vez só. Perfeito. Qual que é o máximo disso aqui? O máximo aqui é 4. Pegando todos, ok. Igual procx. Procure o 4, ponto e vírgula, aqui para trazer aqui a referência K1. Então, se eu colocar aqui, não é K1. Então, qual é a referência de célula mais frequente? Então, concatenei aqui. Ok. Aqui eu fiz o concat de tudo. Dividir texto. J5. Vamos ver aqui, ó. Coisas que acontecem. Ainda bem que esse tem 1 hora. Igual. Vamos unir texto por vírgula espaço, ponto e vírgula verdadeiro. Vou unificar tudo isso daqui. Ficou dessa maneira. Dividir texto, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Delimitador será vírgula espaço. Aqui estão todos igual conte.ces. Conte aqui quantas vezes aparece este. Igual máximo. Daqui, agora apareceu 5, não 4. Ok. Procx, procura esse, ponto e vírgula. Aqui dentro, para retornar a referência C28. Vejamos. C28. Esse eu sei que está correto. Tem um pequeno detalhe aqui que ele está considerando isso como um número, e isso não é um número. Ok? Seguindo as regras do nível 2, mas para a questão de 21 a 40, qual seria a maior soma se considerar somente os números pares? Ok, então, nível 2, somente pares. Então, mesma coisa, eu vou aumentar aqui 1, vou colocar um map aqui, deste cara para dizer lambda x é par, o meu x. Ok, ele sabe todos que é par, soma cs. E vou simplesmente dizer, eu gostaria de somar isso, ponto e vírgula, quando isso aqui for igual a verdadeiro. Então, essa é a soma dos pares. Vou refazer a tabela de dados. Ok, e o maior aqui é 1200. Posso usar a função máximo. Exemplo 2, 1200. E seguindo as regras do nível 3, para as questões de 41 a 60, qual seria a soma da pontuação de infração
das placas com 8 dígitos válidos após a verificação dos números romanos. Então, 8 dígitos válidos. Nível 3. Ok. Então, o que eu quero verificar aqui é... vamos adicionar mais um aqui. Fazer o mesmo processo. Simplesmente eu vou fazer o teste de hipótese, atingir. Tabela de dados, exemplo 3. E aqui eu vou dizer o seguinte. Eu preciso saber se a contagem é 8. Então, se aqui for verdadeiro, conte quantos números tem aqui, desde que aqui, ponto e vírgula, seja, ou melhor, conte este daqui, se aqui for diferente de 4. Caso ao contrário, somente conte num de quantos números aqui tem. Isso daqui é igual a 8. Só tem um que é igual a 8, que é esse cara, 535. Com isso, os 10.000 pontos do desafio dava para ter feito aí com uns 35 minutos, 36 minutos, tá vendo? Então, espero que tenham gostado, pratiquem e até a nossa próxima aula. Obrigado!